Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Agora nós já somos 700 pontos conectados, irmãos. Você pode aplaudir o Senhor para quem está em casa? Não, vamos aplaudir forte, gente, me ajuda aí. Que maravilha! Eita glória! Me deram 30 minutos para pegar. Quem está lá contando esse tempo está amarrado em nome de Jesus. Você está repreendido agora. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Obrigado por você que está aí conectado com a gente. Você faz toda a diferença nessa casa. Você não é apenas alguém que participa online. Você é um membro online. Você faz diferença nessa casa. Grande parte dos recursos que sustentam essa igreja vem de você. Então a gente acredita que você não é apenas alguém que está aí assistindo. Você faz parte do que Deus tem feito aqui. Então eu quero agradecer você. E lembrando que você ainda pode pegar esse link e mandar para pelo menos mais umas 10 pessoas aí. Quem sabe até o final do culto a gente não bate aí umas 1000 pessoas, amém, gente? 1000 pessoas no online. Chacanamachaia, aleluia. Aumentaram mais 5 minutos, hein? Louvado seja o Senhor. Eita glória, tá vendo? Se amarra o inimigo, ele... Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 1 diz: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda. Tem 5 entradas à sua volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. E eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. E quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: ó Senhor. Eita glória. Alguém conectou online aqui, amém? Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Alguém pode dar glória a Deus aqui? E isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus religiosos disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido que você carregue a sua maca. Mas ele respondeu: olha, o homem que me curou me disse: pega a sua maca e ande. Então perguntaram: quem que é esse homem que mandou você pegar a maca e sair andando? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. E o homem então foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Senhor, essa é a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Pedimos ao Senhor nesse dia: dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador desse dia, conceda-lhe graça, Senhor, para que no abrir da sua boca a voz do Senhor possa ser ouvida e nenhuma outra. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. Quem crê diz. Eu não sei se você sabe, mas o Evangelho de João é um evangelho de milagres. Esse evangelho se estrutura em volta de 7 milagres. E há uma intenção de João em fazer isso, porque ele está querendo mostrar para nós que o mesmo Deus que havia criado todas as coisas, agora através do seu Filho Jesus Cristo iria restaurar todas as coisas, amém, queridos? A gente sabe que o mundo foi criado em 6 dias e Deus descansou no 7º dia. E é por essa razão que João então vai estruturar esse evangelho em 7 milagres. Inclusive a nota de introdução desse evangelho é muito parecida com o começo de Gênesis. Gênesis começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. João começa: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E a intenção de João é apenas uma: é mostrar para nós que uma vez Deus criou o mundo pela sua palavra,
E agora, através do verbo encarnado, Deus vai transformar todas as coisas. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Pelo amor de Deus, fala um aleluia aí, vamos, gente. Deus vai transformar o mundo através do verbo encarnado. E aí você vem lendo o Evangelho de João e você vem se deparando com milagres, né? Só que chega um momento, depois de João capítulo 11, que parece que demora para o último milagre acontecer. E você fica assim, gente, cadê o próximo milagre? Só que o último milagre acontece aonde? Na manhã da ressurreição, quando Jesus chuta aquela pedra da porta do sepulcro e sai para anunciar às mulheres que aquele que estava morto ao terceiro dia agora havia ressuscitado de dentre os mortos, para dizer para mim e para você que quando Deus quer restaurar as coisas, irmãos, nem a morte é capaz de impedi-lo de fazer a sua obra. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Nem a morte, queridos. É assim que se estrutura esse evangelho, amém? O primeiro milagre que você conhece é o milagre que Jesus realizou em um casamento. Nós vamos falar aqui de um outro milagre. Só falta agora outros 4, amém? Que você vai essa semana procurar no Evangelho de João, amém, querido? Porque eu não vou te dar tudo de bandeja aqui não, amém? Se você quiser mais informações, faz carisma, aleluia. Cadê os carismáticos aqui? Diga amém. Amém, queridos? Eu quero só trazer algumas informações sobre o contexto histórico desse texto que acabamos de ler, para ajudar você no entendimento do texto. O texto diz que esse homem que estava 38 anos doente, estava junto a um tanque chamado tanque de Betesda. Esse tanque, irmãos, não era um tanque de banho ritual judaico. Alguém aqui já foi para Israel? Alguém já foi para Israel? Uma pessoa? Quem vai para Israel aqui? Não, pelo amor de Deus, me ajuda, gente. Nossa. Quem vai para Israel aqui? Não perguntei se você vai para o mall depois do culto, não, amém? Quem vai para Israel aqui? Quem quer ir junto para Israel com a gente? Pastor André, todo mundo junto, vamos lá. Aí sim, hein, igreja? Esse ano, hein? Quem crê diz eu creio. Fala, meu documento vai chegar. Receba aí em nome de Jesus. Quando você vai em Israel, você descobre que lá os judeus faziam alguns tanques para batizar as pessoas, né? Exemplo, quando você vai lá no templo, você descobre por que Pedro conseguiu batizar 3.000 pessoas no primeiro dia, porque próximo do templo tinham ali vários tanques de batismo. Na sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus estava se dirigindo ali para curar a filha de Jairo, nessa sinagoga também tinha um tanque de batismo. O tanque de Betesda não era um tanque batismal. O tanque de Betesda, ele era um tanque que os romanos haviam construído para tomar banho. Ele ficava junto de uma fortaleza chamada Fortaleza Antônia, e os romanos então iam para esse tanque para se banhar das suas impurezas. Os romanos, eles eram muito limpos, assim, eles gostavam de tomar bastante banho. O problema é que nesses locais em que os romanos construíam para se banhar, eles não apenas se banhavam, mas eles faziam muitas outras coisas. Eu não sei se você sabe, mas quando os romanos conquistavam uma cidade e iam estabelecer a sua cultura no lugar, a primeira coisa que eles faziam era construir uma casa de banho. Quando você vai para o Brasil, para cidades do interior de Minas, você chega nas cidades ali do interior, você descobre que essas cidades foram, na maior parte, colonizadas pelos jesuítas. E a primeira edificação que essas cidades tinham era uma igreja. Quando os jesuítas chegavam para implementar a cultura do catolicismo romano, a primeira coisa que eles construíam no centro da cidade era uma igreja. Os romanos não, quando eles chegavam, a primeira coisa que eles construíam era uma casa de banho. E eles construíam casas de banho separadas, uma só para os homens e outra só para as mulheres. Nessas casas de banho tinha sauna, tinha lugar para fazer a unha, tinha lugar para você se depilar, era quase que um spa. Só que depois que os romanos se limpavam, meu filho, aí eles começavam a fazer outras coisas. Quem entendeu aqui? Quem entendeu diz eu entendi. Quem não entendeu diz não entendi. Precisa desenhar. Que, gente, os romanos, infelizmente, apesar de serem muito limpos na sua higiene, eles eram muito sujos na sua ética. E os romanos depois, então, nessas casas de banho faziam de tudo.
praticavam todo tipo de perversidade. Esse era um lugar que acordos políticos comerciais eram feitos, e ali, meu filho, para se fechar um acordo político comercial, muita orgia, muita prostituição acontecia. Então essa água desse tanque não servia para mais nada depois que os romanos passavam por ali, principalmente os soldados romanos, depois que eles passavam, meu filho, essa água não servia para mais nada. Então essa água era descartada e era usada posteriormente para se lavar as ovelhas, que ao saírem, do tanque de Betesda, desse tanque de purificação, serem lavadas ali por essa água que era desperdiçada, eram levadas para o templo para serem vendidas, para se tornarem sacrifício para os judeus. Ou seja, irmãos, esse homem que está aqui nesse tanque, que possivelmente era judeu, a maior parte dos estudiosos acredita isso, ele possivelmente era judeu, ele estava em um lugar tentando encontrar algo que só Deus podia fazer, mas em um ambiente errado, Nós temos uma frase aqui em Lagoinha, a gente fala assim: você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Esse homem estava no lugar errado, na hora errada e com as pessoas erradas. Por quê? Porque ele estava tentando encontrar uma coisa que deveria ser dada para ele no templo, em um tanque de purificação romano. Esse nunca era um lugar para um judeu estar. A pergunta é: por que esse judeu estava lá? Porque em volta desse tanque havia se criado um mito, uma crendice religiosa. E que crendice religiosa é essa? É que de tempos em tempos um anjo descia e tocava as águas. E quando esse anjo tocava as águas, quem entrasse primeiro nessa água era curado. Só que, irmão, presta atenção, você acha que Deus ia mandar um anjo para tocar uma água num contexto, em um lugar que havia sido construído para prostituição, para orgia sexual? Sim ou não? Não. Então todo esse mito que se construiu em volta do tanque era apenas uma crendice religiosa. De fato, irmãos, um anjo não descia. Esse era apenas um costume que os judeus haviam criado em volta desse tanque. E esse homem, ouvindo essas lendas de que um dia um anjo descia para que alguém fosse curado ao entrar nessas águas, uma vez que ele não havia encontrado a resposta para ele no templo, o que ele fez? Ele saiu do templo e foi tentar encontrar Deus em um lugar que Deus nunca estaria. Vocês estão comigo aqui, gente? Vocês estão comigo aqui? E ele já estava ali, presta atenção, 38 anos esperando por esse toque de Deus. 38 anos esperando encontrar Deus em um lugar que Deus nunca iria se manifestar. 38 anos esperando que Deus fizesse por ele algo em um lugar que Deus não havia escolhido. Porque o lugar que Deus havia escolhido para se manifestar, irmãos, era onde? O templo. O lugar geográfico que Deus havia demarcado para que as pessoas pudessem se encontrar com a sua glória, era o templo. Só que o templo naquela época estava num contexto bem complicado. E esse homem, sabendo da complicação do templo, tentou encontrar Deus em um lugar que Deus não estava. E estava ali 38 anos esperando. Mas sabe o que é interessante? Vocês estão comigo aqui? É que Jesus não se importa de descer nos lugares mais imundos. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Jesus não se importa de descer nos lugares mais imundos e mais improváveis para tocar pessoas em condição de necessidade. Eu vou repetir isso aqui, pelo amor de Deus. Você está comigo aqui nesse dia? Jesus não se importa de descer aos lugares mais impuros e aos locais mais improváveis para tocar alguém que está numa condição de necessidade, querido. Jesus foi lá nesse tanque só para poder se encontrar com esse homem. Irmãos, na verdade a Bíblia vai dizer para mim e para você que o verbo se fez carne e ele habitou entre nós, amém? João 1,14, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que eu quero dizer com isso? Não importa a condição de sujeira e perdição que a sua vida se encontra aqui nesse dia ou pela internet, Jesus veio ao seu encontro, porque Ele quer transformar a sua vida.
Ele veio aos lugares mais improváveis, com o intuito de resgatar pessoas ali. Jesus veio ao encontro desse homem, irmãos. Ele não podia fazer nada, mas Jesus veio ao encontro dele. Sabe, talvez você nesse dia esteja em uma situação muito parecida com essa. Quem sabe algumas escolhas te levaram a tentar encontrar Deus em lugares que Deus não está. Talvez disseram para você que naquela crendice religiosa você encontraria resposta para o seu casamento. Quem sabe você foi até atrás de alguém para ler a sua mão, né? Gente, tem alguém comigo aqui? Ou quem sabe você é daqueles que ficam olhando o horóscopo todo dia, tentando encontrar uma direção de Deus dentro do horóscopo para a sua vida. Viu? Todo mundo, uma grande parte ficaram em silêncio. Acho que Deus está falando com algumas pessoas aqui. Que é isso, pastor? Meu signo é Gêmeos. Meu signo é Leão. Meu signo é Capricórnio. Deixa eu dizer para você, o meu signo é Leão, da tribo de Judá, com ascendência na raiz de Jessé. Vocês estão comigo aqui? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós ficamos às vezes procurando Deus nas nossas crendices, e aí a gente não consegue entender porque que a nossa vida não muda. Porque a crendice não é eficiente para dar para você aquilo que só Jesus pode fazer. O meu convite para você nesse dia é: abandona a sua crendice e coloca a sua fé em Jesus. Porque não importa o estado de decadência que você se encontra, o Jesus que eu sirvo e conheço, Ele desce nos lugares mais improváveis para tocar pessoas em situação de necessidade. Alguém crê nisso? Diga glória a Deus. Talvez você bagunçou a sua vida, bagunçou o seu casamento, começou aí a flertar com pessoas que você não devia, sua esposa acabou aí vendo. Ou quem sabe você chegou às vias de fato de trair o seu cônjuge, e agora você está olhando para a sua casa, e a sua casa está um caos. E você pensa, não tem mais jeito. Quem sabe você se enfiou numa dívida impagável, foi fazer um negócio, saiu da sua perspectiva, você não planejou bem, e o negócio explodiu, e agora você está desesperado. Jesus vem ao encontro de pessoas em situação de necessidade, porque Ele quer resgatar essas pessoas desse lugar. Amém, queridos? Esse homem estava no lugar errado, na hora errada e com as pessoas erradas, amém? Mas até contextos como esse são transformados quando você se depara com aquele que é a pessoa certa. E essa pessoa é Jesus. Jesus desceu a esse tanque para ir ao encontro desse homem que estava ali há 38 anos. É engraçado, tinha uma multidão ali, mas Jesus foi atrás desse homem. E Jesus se aproximou dele e falou assim: você quer ser curado? Aí o homem olhou para Jesus e falou assim: olha, ser curado eu até quero, vai ter um problema. Faz 38 anos que eu estou aqui esperando essa água agitar. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Ninguém precisa esperar 38 anos quando está diante daquele que faz milagres. Pelo amor de Deus, gente, vocês não estão comigo. Vocês não estão comigo aqui não. Ninguém precisa ficar esperando a água agitar quando você está diante daquele que é o próprio milagre. Quando você está diante daquele que pode fazer todas as coisas. Faz 38 anos que eu estou aqui esperando a água agitar. E sabe qual é o problema? Quando a água se agita, vem alguém e entra na minha frente. Mas presta atenção, Jesus não perguntou para ele: como você pode ser curado? Jesus não perguntou isso para ele. Jesus também não perguntou assim para ele assim: o que é que eu posso fazer para te ajudar a entrar no tanque? Jesus perguntou para ele: você quer? Eu te pergunto nesse dia, você quer ser curado? Então abandona o seu jeito e deixa Jesus fazer do jeito dele. Tem alguém comigo aqui? Sabe qual que era a dificuldade desse homem? É que ele estava 38 anos lidando com uma cena, e essa cena fixou na cabeça dele que só tinha um jeito daquele milagre acontecer. Qual que era o jeito? Se alguém jogasse ele no tanque.
Não é assim que a gente faz também? A gente fixa uma cena na cabeça e a gente pensa que só existe uma forma de Jesus fazer aquilo que Ele pode fazer. E aí quando Jesus se aproxima dizendo assim: você quer ser curado? A gente fala assim: mas não tem ninguém que me joga no tanque. Mas Jesus não perguntou para você se tem alguém para te jogar no tanque. Jesus não perguntou como isso pode acontecer. Ele nem perguntou para você o que tem que ser feito. Ele só te fez uma pergunta: você quer ser curado? E o que Ele quer ouvir de você é: eu quero ser curado. Porque o que Jesus pode fazer não está condicionado à sua expectativa. Ele é poderoso para fazer muito mais e abundantemente além daquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar. Larga o seu jeito. Para de se prender à sua forma. Deixa Jesus fazer o que Ele quer do jeito dEle. Tem hora que a gente fala assim: ai, mas pastor, Jesus já está atrasado. Você já ouviu isso aqui? Quem já ouviu isso aqui na sua vida? Pastor, Jesus já está atrasado. Irmão, Jesus nunca se atrasa. Sabe qual é o problema? É que você criou uma expectativa de tempo de que Ele faça as coisas na sua medida. Mas a medida de Jesus para agir não é a sua, é a dEle. O tempo é dEle, a forma é dEle, a hora é dEle. É porque dEle, por Ele, para Ele que são todas as coisas. Então para de tentar condicionar a maneira como a coisa tem que acontecer e confie em Jesus. Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Eu te pergunto nesse dia: você quer ser curado, meu irmão? Pergunta para quem está no seu, chacoalha ele para ver se ele acorda. Dá uma balançada nele e fala assim: você quer ser curado, meu filho? Escuta aqui, meu irmão. Se aquilo que você tem se apoiado até aqui não é suficiente para trazer a resposta que você precisa, está na hora de você colocar a sua fé num outro lugar, numa outra direção. Aquele homem estava apoiando a fé dele 38 anos naquele tanque. Só que 38 anos apoiando a fé naquele tanque, o tanque não deu para ele a resposta que ele precisava. Tem gente aqui apoiando a fé em coisas triviais. Talvez na crendice religiosa, talvez na superstição, talvez você colocou a sua fé numa pessoa, em um network, sei lá no que você tem colocado a sua fé, irmão. Se não está funcionando, deixa eu dizer uma coisa para você: coloque a sua fé naquele que pode fazer todas as coisas, que com o poder de uma palavra Ele é capaz de transformar a sua vida. Jesus falou assim para ele: eita glória. Jesus falou assim para ele: ô camaradinha, levanta, pegue a sua... Vocês estão comigo aqui? Levanta, pega a sua maca e anda. Eu não estou te perguntando não se tem tanque, se não tem tanque, se anjo desce, se anjo não desce. Eu não estou te perguntando se alguém pulou antes, pulou depois, pulou durante, né? Quantos segundos, né? Acho que o pessoal ficou ali e começaram a inventar a prova, né? O pulo mais rápido, quantos segundos? Isso aí, 2 segundos já pulou na água. 1 segundo e 57. Não estou perguntando nada disso. Você quer ser curado? Então levanta, pega a sua maca e anda. E aquele homem, irmão, pegou a maca dele, se levantou pelo poder da palavra de Jesus, e ele saiu andando. Tem alguém comigo aqui? Jesus não tem problema de descer nos lugares mais sujos para encontrar alguém em condição de necessidade. Mas o que Ele espera é que a gente coloque a nossa confiança nele. É que a gente abandone as nossas formas, os nossos modelos, para confiar naquilo que Ele é capaz de fazer. Esse homem pegou a maca dele e saiu andando, e a Bíblia diz que talvez alguns poucos metros depois, porque o templo ficava bem ali pertinho, alguns metros depois, esse homem se encontrou com alguns judeus religiosos. E quando ele se encontrou com esses judeus religiosos, e os judeus religiosos viram ele carregando a maca, disseram assim para ele: o que você está fazendo? Ele falou: estou carregando a minha maca. Quem te disse que você pode carregar a maca? É sábado hoje, você não pode carregar a maca não? Não sei se você sabe, mas
dentro da tradição de Israel, existe um negócio chamado Talmud. E dentro do Talmud você tem 3 livros, que é a Midrash, a Mishnah e a Cabala. E esses 3 livros compõem a cultura de interpretação do judeu a respeito da Bíblia. A forma como os judeus entendem e interpretam o texto bíblico. Os judeus estavam recriminando a atitude desse homem de levar a maca, porque segundo a forma que eles interpretavam o sábado, esse homem estava fazendo aquilo que ele não devia. Então, exemplo, só para você saber. Dentro da tradição dos judeus, você podia dar 4 passos no sábado, mas se você desse 5, você estava em pecado. Exemplo, eu fui em Israel o ano passado. E no sábado, os judeus não podem nem apertar o botão do elevador. Alguém aqui tem judeu que mora no seu prédio? Quando chega no sábado, eles não podem nem apertar o botão do elevador. Então assim, nos hotéis, tem um elevador que fica separado só para o judeu. Aí olha como que o elevador funciona. Gente, é muita doideira. O elevador sobe e vai parando de andar e andar. Então, exemplo, você está lá no primeiro andar esperando o elevador, amém? Só que o seu quarto é no 15º. Aí o elevador chega e você entra. Não pode apertar um botão. No último dia antes de vir embora, tinha um judeu no... Tinha um judeu... Aí o elevador sobe, depois vai descendo, parando também. Tinha um judeu no hall do prédio, que ele estava do hotel, que ele estava cansado de esperar o elevador. Aí ele falou para mim assim: você pode quebrar o galho, por favor? Você pode apertar o botão do meu quarto? Eu estou muito cansado. Falei, opa. Aí ele entra no elevador. Aí o elevador para. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, 3 dias depois, 7º andar. Que eles não podem, que essa é a forma como eles interpretam o sábado. Está entendendo? Você pode levar 500 ml de água, mas se você levar 650... O homem que me fez andar, ele disse para mim: levanta, pega a sua maca e anda. Ou seja, quem é que tem autoridade sobre a minha vida? A religião que nunca pôde fazer por mim aquilo que eu precisava, ou aquele que me mandou levantar e me deu poder para viver uma nova vida? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: a religião não tem voz aonde Jesus tem uma palavra. A religião não tem lugar para falar em um lugar em que Jesus já proferiu as suas palavras. Vocês estão comigo aqui? Pelo amor de Deus. O homem que me mandou levantar, o homem que me deu poder. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. É muito fácil para um religioso dizer para alguém: não carrega a sua maca. É muito fácil para alguém que não precisa de um toque como esse. É muito fácil para alguém que não tem uma necessidade profunda como essa, dizer para a pessoa: você não pode fazer isso, você não pode clamar desse jeito, você não pode chorar desse jeito, você não pode fazer esse sacrifício, você não pode viver dessa forma. É muito fácil. Para quem não precisa, é muito fácil censurar quem está em necessidade. Mas quem sabe a intensidade do toque de poder que recebeu, sabe que quem falou tem muito mais autoridade para operar na sua vida do que a tentativa da religião de cercear você naquilo que Deus está fazendo na sua história. Jesus, irmão, não tem problema de descer aos lugares sujos para encontrar pessoas em condição de necessidade. Ele não tem problema. Ele não tem problema de nos tocar e transformar a nossa vida, desde que a gente não fique tentando o acomodar em um método, mas permita que Ele faça do jeito que Ele quiser. Esse Jesus, irmãos, que transforma, é muito maior do que qualquer sistema religioso. O que o sistema religioso não pode oferecer, Jesus faz com apenas uma palavra. Vocês estão comigo aqui, pelo amor de Deus? E o texto termina assim, né? Depois do homem dar essa cortada, né, nos líderes religiosos, ele vai para o templo. E quando ele chega no templo, ele se encontra com Jesus.
E aí Jesus olha para ele e fala assim: olha, você está curado. Fala para ele: vai em paz e não volte a praticar o que você praticava, para que não lhe aconteça coisa pior. E o texto termina assim, vocês estão comigo aqui? Que então esse homem descobriu que o homem que havia curado ele era Jesus. Porque tudo isso que ele viveu, ele nem sabia. Vocês estão comigo aqui? Ele nem sabia. Irmão, presta atenção. Mais importante do que ser tocado por Jesus é conhecer quem Ele é. Porque esse homem podia ter, nossa, pelo amor de Deus, esse homem podia ter experimentado o toque de Jesus. Ele podia ter sido curado. Mas que proveito a vida dele teria do futuro se ele não tivesse conhecido aquele que realizou o milagre? Porque, irmão, presta atenção, muito mais importante do que conhecer as mãos de Deus é conhecer a face de Deus. Muito mais importante do que receber um milagre é conhecer aquele que faz o milagre. Muito mais importante do que ter a vida restaurada é conhecer aquele que restaura. Porque a transformação definitiva na vida de um homem não vem por uma cura, mas por conhecer aquele que cura. A transformação definitiva que eu e você podemos experimentar na nossa história não vem apenas por um milagre recebido, mas vem por conhecer quem é Jesus. Sabe, nessa manhã, nesse dia, eu estou aqui para dizer para você: Jesus não se importa. Eu não sei qual estado você chegou aqui. Eu queria ter o privilégio de conhecer todos aqui de forma pessoal, para talvez conhecer detalhes da sua história. Eu conheço muita gente aqui, mas não conheço todos. E também não conheço os que estão online todos. Eu não sei como você chegou. Não é que a sua história não importe para mim, não é que a sua vida não importe para mim, mas é que a gente não teve esse privilégio ainda. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu digo para você: não importa quão sujo você esteja, quão destruído você esteja, quão arrasado você esteja, Jesus veio ao seu encontro nesse dia. E Ele veio ao seu encontro para transformar a sua vida, para limpar você, para sarar você. Desde que você não fique tentando submeter a Ele a uma forma, mas você deixe Ele fazer na sua vida do jeito que Ele quiser. Sabe, aquilo que a religião não dá conta de fazer, e seja ela qual for, Jesus faz com uma palavra. Mas eu estou aqui para dizer para você que mais importante do que o que Jesus pode fazer é quem Jesus é. É quem Jesus é. Foi porque esse homem conheceu Jesus que Jesus pôde dizer para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Vá em paz e não volte a praticar mais aquilo que você praticava outrora. Esse é Jesus. É esse Jesus que eu vim pregar para você nesse dia. É esse Jesus que eu vim apresentar para você nessa manhã. É esse Jesus que me encontrou nos poços da minha vida, nos lugares sujos da minha vida. É esse Jesus que me fez andar. É esse Jesus que me libertou da religião. E é esse Jesus que eu sirvo. É esse Jesus que eu vim apresentar para você nesse dia. Jesus. Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar. Jesus. Há 38 anos esperando o movimento das águas. Com uma palavra, Jesus mudou a realidade dele em um segundo. Uma palavra. Jesus está aqui nesse dia. Jesus está na casa, irmão. Alguém crê nisso aqui? Feche os seus olhos, por favor. Há uma graça tão poderosa de Deus sendo liberada sobre nós aqui. Estenda suas mãos como alguém que vai receber algo. Estenda suas mãos.
Deixe Jesus tocar você nessa hora. Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus. Pai, nós te louvamos nesse dia pela tua graça liberada sobre nós. E oramos para que, assim como esse homem teve um encontro com Jesus naquele tanque em Betesda, te pedimos, venha ao encontro de muitos corações aqui nesse dia, aqui nesse lugar e no online, Pai. Venha ao coração, venha ao encontro de cada coração. Quantos de nós esperando, Pai, que a nossa vida seja mudada, colocando a nossa confiança em tantas coisas, mas uma só é necessária: o teu Filho Jesus Cristo. Com seus olhos fechados, por favor, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. E eu queria que todos que estão aqui nesse auditório, por favor, e você que me acompanha no online, todos orassem comigo dizendo: Senhor Jesus, diga, neste dia eu abro o meu coração, diga, e eu te entrego a minha vida, diga, eu reconheço que eu preciso de ti, diga, eu reconheço que sou um pecador, diga, e eu preciso do teu perdão, diga, Jesus, recebe a minha vida. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei, diga, neste dia, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Se você está no online, você vai digitar para mim: eu quero viver um novo começo. Você fez essa oração pela primeira vez, ou quem sabe você está voltando para Jesus, digita para mim, hashtag, eu quero viver um novo começo. E se você está aqui nesse auditório, e você sabe que precisa de Jesus na sua vida, essa manhã foi toda ela preparada para você, essa mensagem, esse culto, desde o começo até agora, Jesus está falando com você. Você fez essa oração pela primeira vez, ou quem sabe você tem que voltar para Jesus, e você fala assim: cara, eu preciso tomar essa decisão hoje. Eu quero muito orar com você, eu quero muito orar por você. E se você quer receber essa oração para viver o novo de Deus na sua vida, você quer viver uma nova vida com Jesus, eu vou contar até 3, eu quero que você levante uma das suas mãos, porque eu quero conhecer você e quero orar por você, amém? Vamos lá? 1, 2, 3, levanta bem alto uma das suas mãos, pode levantar, isso. Pode levantar isso. Olha quantas mãos levantadas, pelo amor de Deus, igreja. Fala um aleluia, fala um glória a Deus aí. Me ajuda. Você está doido? Você que levantou sua mão, vem correndo aqui na frente, deixa eu orar com você, por favor. Quando nós cantamos, eu não sei que música que é essa, mas vamos cantar essa música aí. Vem. Pode vir. Sai do seu lugar e vem. Eu vi saúde restaurada, sim, eu sei que Ele pode. Vem. Sem constrangimento, sem vergonha, pode vir. Eu vi almas se renderem, sim, eu sei que Ele pode. Sai do seu lugar e vem. Você que levantou sua mão, deixa eu orar por você. Eu vi. Eu vi saúde restaurada, sim, eu sei que Ele pode, sim, eu sei que Ele pode. Eu vi famílias reunidas, eu vi almas se renderem, sim, eu sei que Ele pode, sim, eu sei. Diga, veremos agora encher as nações como o mundo nunca viu.
suas mãos para cá, vamos orar por essas vidas, por aqueles que estão decidindo no online. Não esquece, digita para nós hashtag eu decido por Jesus, ou hashtag eu quero viver um novo começo. Nós temos moderadores aí, nós queremos orar com você, queremos orar por vocês. Estenda suas mãos para cá, por favor. Tem alguém feliz por essas vidas que estão aqui, se entregando a Jesus? Pelo amor de Deus, faz um barulho santo aí, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Estenda suas mãos para cá e ore comigo dizendo: Pai, nós abençoamos cada uma dessas vidas. Diga: declaramos que elas são tuas, que elas pertencem a ti. Diga: como igreja, nos comprometemos em amar, em servir, em ser com elas a sua família, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá um brado de louvor aí. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você chora não é de emoção, é porque Jesus está entrando na sua vida e Ele nunca mais vai sair. Nunca mais, nunca mais. A Bíblia diz que quando alguém toma essa decisão, o céu faz uma festa. E se o céu faz uma festa por vocês, nós também vamos fazer. Eu vou contar até 3, eu quero que vocês se virem para conhecer uma igreja que já te ama, porque ela já orava por você. Já orava, pode ser? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Tem alguém aí? Vamos lá? Vamos juntos? Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. Conta comigo aí, bora igreja. 1, 2, 3, sejam bem-vindos ao novo, sejam bem-vindos. Podem se virar, podem se virar. Eu vi famílias reunidas, eu vi almas se renderem. Se eu sei que Ele pode. Vem a mesma aqui, ó, me ajuda a passar aqui, ó. Eu vi famílias reunidas. Vem ajudar a passar aqui, minha filha, vocês mesmos. Se eu sei que Ele pode, se eu veremos agora, e veremos agora encher como o mundo nunca viu. Se eu sei que Ele pode, se eu sei. Segura aí, você que está aqui na frente, me dá um minutinho da sua atenção, me deixa só anotar o seu nome e o seu telefone, é jogo rápido. Segue aquela plaquinha amarela ali para mim, por favor, é jogo rápido, por favor. Se você deixou bolsa, alguma coisa lá, pode ir lá pegar e ir para lá. Isso. Vamos aplaudir de novo, gente, pelo amor de Deus. Já são 20 decisões no online, meu Deus. Uau! Aleluia. Amém, nós temos que mudar o nome, Igreja Batista Lagoinha Pentecostal, amém. Lagoinha Miami Pentecostal, amém. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo do Espírito seja com o povo de Deus aqui, espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga. Você está feliz? Olha só, não esquece de passar lá fora. Compra uma agenda, amém? De presente, compra você. Já comprei, compra mais uma, amém? Faz esse favor em nome de Jesus. 6 horas, né? 6 horas, 6:30 lá em Deerfield, amém, gente? Estou esperando você lá. Tem uma outra palavra, vou pregar uma outra mensagem, amém? Então quem quiser ouvir mais de Deus hoje, não estou esperando você lá. Vai na graça, vai na paz. Dá um abraço quem está pertinho de você aí. Pessoal do online maravilhoso, lindo, cheiroso de Jesus. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Uma ótima semana, vai viver a melhor semana da sua vida, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo do Espírito seja com o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Eu acredito que és um Deus